tem, o que essa paciente aqui do lado que tem nessa imagem, é o que a gente chama de neuroosteopatia de Charcot, que é o quê? Ela tem uma alteração da inervação do pé. Ela tem todos os pulsos, tudo direitinho, mesmo se ela não tivesse todos os pulsos, ela tem uma alteraçãozinha neurológica. Essa alteração neurológica dessa paciente vai fazer o quê? Ó, pega aqui a lateral, vamos deixar de ladinho aqui, ficar mais fácil essa imagem, vai ficar gritando mais assim para você, tá? Então o que acontece, ó? Quando você for olhar essa paciente, você vai perceber o quê? Ela tem uma perda da inervação intrínseca do pé. Por quê? Porque da mesma forma como você tem uma lesão do vasa vasorum, você tem uma lesão do vasa nervorum, tá? Então o que acontece? Quando você tem essa lesão do vasa nervorum, você perde a inervação das fibras mais distais e o paciente perde a sensibilidade das fibras A, da sensibilidade superficial e mantém a sensibilidade profunda. E também perde uma parte motora do pé. E daí o que acontece? Tem perda motora, tem perda sensitiva e tem perda autonômica. Então, olha que catástrofe que é o pé diabético. É um pé que, por perder a inervação intrínseca do pé, o que acontece? Ela vai fazer com que ele perca a sensibilidade superficial. Ele não sente o pé, ele pisa num prego e não percebe. Segunda coisa que acontece, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma coisa que é o seguinte: ele vai ter uma alteração motora, ele perde a inervação dos lumbricoides. Então ele vai fazer, olha que interessante, vê se bate com o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Você vai ter uma hiperextensão da falange proximal e uma hiperflexão da falange distal. Por causa disso, o que vai acontecer, galera? Você vai ter o quê? Você vai ter uma deformidade do pé, tá? E associado a isso, com o fato do cara não sentir o pé, vai fazer o quê? Olha nessa imagem aqui, galera, o que acontece quando você faz uma coisa dessas. Cadê? Aqui, ó. Olha que interessante. Tá nessa imagem aqui para quem está no Instagram e tá aqui em cima para quem está no YouTube. O que você vai perceber? Ele vai pisar com muita força e ele não vai sentir, tá? Não vai ter aquele controle da pisada. E não tendo esse controle da pisada, o que vai acontecer? Ele pode fazer muita força ao pisar e o paciente vai fazer uma lesão como se fosse uma escara de decúbito. Desculpa, é uma lesão uma úlcera de pressão, o termo correto é esse. Escara de decúbito é um termo antigo, tá? Então o que acontece, ó? Em tendo esse quadro, ele vai fazer uma lesão pela pressão constante. É bem semelhante, galera, àquele quadro que tem naquele vovozinho que tem uma sequela, que não consegue se mexer na cama. Então esse paciente vai fazer uma escara sacral. Por quê? Porque ele não consegue se mexer na cama. Daí, ao invés de incomodar ele se mexer sozinho, o que vai acontecer? Ele vai fazer a ferida. Começa na planta do pé, começa como uma hiperqueratose, tá? Todo mundo lembra como olho de peixe isso daí, né? E depois isso daí pode ulcerar, pode chegar no osso e chegando no osso daí pode até abrir uma ferida, tá? Então, aqui tem uma imagem de outro caso, ó. Nesse caso aqui, olha aqui nessa imagem aqui do dedinho como é que fica. Pode aparecer um mal perfurante na base, na cabeça do metatarso, pode aparecer na ponta dos dedos, que nem esse caso aqui, tá? Ou então pode às vezes aparecer no calcâneo. Se você tiver um quadro mais avançado, você pode ter uma outra coisa que é a luxação tarso-metatársica. Tem essa luxação pode fazer com que um coto ósseo fique no meio da planta do pé. E isso pode fazer uma outra lesão de mal perfurante plantar bem no meio do pé. Isso é um quadro um pouquinho mais delicado, tem alguns tipos de tratamentos mais específicos para isso.